Voltando aqui com o seu Paulista TMC, com todas as informações importantes e relevantes que impactam o seu dia a dia. Lembrando que você pode participar aqui conosco através do 11 97221 1001, 11 97221 1001. Nós já vamos para os destaques, porque daqui a pouquinho o Tebas vai ler a sua mensagem aqui no ar. Pessoal, o ano letivo de 2026 começa nesta quarta-feira na rede municipal de São Paulo, com mais de 1 milhão de estudantes retornando às aulas, com cerca de 4,1 mil unidades. 4.100 unidades para ser mais exata. A rede atende alunos de creches, educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos em todas as regiões da capital. Entre os destaques está a ampliação da educação em tempo integral, que hoje alcança mais de 400 mil estudantes em jornada ampliada. A Prefeitura informou ainda a distribuição diária de mais de 2 milhões de refeições e a liberação antecipada de recursos para material escolar e uniformes. 10 horas e 24 minutos, a Alesp mantém gabinetes extras para ex-integrantes da mesa diretora, uma estrutura que gera custo mensal de cerca de R$830 mil, com salários de 49 servidores. Além do gabinete regular, ex-presidente, ex-primeiro e ex-segundo secretários contam com equipes adicionais, prática que não existe em outras assembleias estaduais ou mesmo no Congresso Nacional em Brasília. De acordo com a Alesp, os gabinetes são regulamentados e têm a função de dar apoio institucional à atual mesa diretora, além de responder por atos da gestão anterior. Deputados e a Casa afirmam que as estruturas são legais e temporárias. No entanto, o modelo tem sido alvo de muitos questionamentos. E o Ministério Público determinou que a Prefeitura de São Paulo apresente o contrato com a Ambev, patrocinadora do Carnaval de Rua da capital, no valor de R$29 milhões. A decisão atende à representação de parlamentares do PSOL, que questionam a destinação dos recursos e a transparência na seleção dos blocos. Segundo eles, o valor previsto no edital para apoio direto aos blocos é de R$2,5 milhões, considerado insuficiente. A promotoria também cobrou o plano de aplicação de verba e critérios de distribuição da infraestrutura, enquanto a gestão Ricardo Nunes afirma que o patrocínio cobre os custos da festa. Fernanda Câmara, boa notícia agora. Olha só, a Via Mobilidade entrega hoje a reforma das estações Ceasa, Vila Lobo Jaguaré e Autódromo da linha 9 Esmeralda, com investimento de aproximadamente R$40 milhões. As unidades passam então a operar com melhorias em acessibilidade, segurança e também infraestrutura. E isso inclui, claro, adequações às normas do Corpo de Bombeiros. Com as novas entregas, a concessionária soma 23 estações reformadas em 4 anos de concessão e o programa de modernização ainda prevê intervenções em outras 14 estações da linha. E eu vou nessa linha de notícia boa para dizer que a Univesp abriu inscrições para 24.029 vagas em 10 cursos gratuitos de graduação, distribuídos em 456 polos de 386 municípios paulistas. As opções incluem licenciaturas, computação e áreas de negócios, com destaque para o novo curso de inteligência artificial, que a gente vem falando bastante aqui sobre as vantagens e benefícios. Também tem desvantagens por conta de fake news, mas por isso que é importante fazer o curso de inteligência artificial. As inscrições vão até o dia 11 de março pelo site vestibular.univesp.br, com taxa de R$ 47,50 e possibilidade de isenção ou desconto. E a prova do vestibular será aplicada, anote aí, em 26 de abril. E a primeira chamada dos aprovados está prevista para o 1º de junho. 10 horas e 27 minutos. Nessa quarta-feira, o prefeito Ricardo Nunes participa da inauguração do Céu Padre Chicão e da volta às aulas da rede municipal de ensino no Jardim Itajaí, na zona sul da capital paulista. 10 horas e 27 minutos. Vamos com o noticiário nacional, porque o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, informa que o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi remarcado para depois do Carnaval, mais especificamente para o dia 26 de fevereiro,
uma quinta-feira. Vorcaro está em prisão domiciliar e cumpre medidas restritivas com o uso de tornozeleira eletrônica. A nova data foi definida após reunião entre representantes do Legislativo e do Judiciário, incluindo o ministro Dias Toffoli, do STF. Assunto polêmico agora no Paulista TMC, Noticiário Nacional também. O ministro Carlos Vuik de Aquino, do Superior Tribunal Militar, vai ser o relator do processo que analisa a perda de posto e patente do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A ação também envolve 4 generais condenados por participação na ação que apurou a tentativa de golpe de Estado. O tenente brigadeiro também aí foi indicado ao STM em 2018 pelo então presidente Michel Temer. Vale a gente contextualizar aqui e relembrar que o Ministério Público Militar pediu ontem que o Superior Tribunal Militar determine a perda do posto e também da patente do ex-presidente e capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro e outros 4 militares. A ação é um desdobramento da condenação do ex-presidente e seus aliados exatamente no Supremo Tribunal Federal. 10 horas e 29 minutos. E agora nós vamos fazer contato com a Luísa Muttoni, porque o governo de São Paulo lançou uma campanha pedindo à população que economize água, tendo em vista a situação de crise hídrica no estado. Então, nós estamos com a Luísa, que vai nos trazer todos os detalhes agora. Bonito o cenário da Luísa ali, né? Parece bonito o cenário que ela tá. Nós vamos falar de crise hídrica com um cenário bonito. Então, crise com... Para dar uma destoada aí. Mas vamos falar da crise, então, nesse cenário bonito? Bom dia, Luísa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes. Realmente é muito lindo aqui. Inclusive é um museu, né? Que faz aí visitas guiadas e tudo mais. Mas, como a Fernanda falou, o assunto não é muito bom, não é bonito. Vamos falar de crise hídrica, porque os reservatórios aqui do estado de São Paulo estão com níveis bastante baixos, quase aí comparáveis aos níveis de 2014, quando houve um racionamento de água por aqui. Então, o governo do estado lançou essa campanha ontem. É uma campanha de conscientização da população. Nós estamos numa época aí de fortes chuvas, mas o que o governo alega é que essas águas não têm afetado o nível dos reservatórios, portanto é importante que a população se conscientize e tome medidas aí para evitar que falte água. No momento não há esse risco de faltar água aqui no estado de São Paulo, mas mesmo assim é importante então que todo mundo faça a sua parte enquanto sociedade para que de fato não falte água. O governo alega que já tem tomado algumas medidas para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, o tempo de redução da pressão na tubulação à noite aumentou. Isso levou algumas torneiras a ficarem secas em algumas áreas aqui do estado, especialmente aquelas mais altas, também áreas periféricas. E aí o governo pede então para que a população tome algumas medidas. Por exemplo, reduzam o tempo do banho, desliguem a torneira ao escovar os dentes ou ao lavar a louça. Também evitem utilizar mangueiras para lavar áreas externas de casa, do trabalho, por exemplo. Todas essas são pequenas medidas no dia a dia que podem evitar esse racionamento de água. O governo diz que já investiu 25 bilhões de reais no sistema de água aqui do estado, melhorou a tecnologia e o monitoramento, mas mesmo assim, então, está tomando essas ações preventivas para evitar uma crise hídrica ainda maior. Volto com vocês. Obrigada, viu, Luísa? Obviamente, ninguém quer ficar sem água, todo mundo precisa, né, de água. Então, para evitar um racionamento, é só seguir as dicas aí que a Luísa Muttoni nos trouxe. Agora, 10h32. É hora de Ricardo Sparvoli agora, a gente movimentando, girando a nossa reportagem, viu, Fernanda Câmara? Pelo seguinte, olha, roubos em São Paulo caíram para o menor nível em 25 anos. No entanto, alguns bairros continuam aí com registros significativos. É o caso da Lapa, do Morumbi e também do Tatuapé. E o Sparvoli, então, vai atualizar essas informações para a gente. Fala aí, Sparvoli, bom dia. Bom dia. Pois é, Rafa, Fernanda, foram 98.300 boletins de ocorrência registrados no ano passado, uma redução de 14,6% em comparação com 2024. Mas a percepção da insegurança continua apesar dessa queda dos roubos. A média
está superior a 11 assaltos por hora, então 11 pessoas são assaltadas por hora aqui na capital, e o perfil das abordagens, dos roubos, está cada vez mais violento, o que acaba gerando reações de medo nos cidadãos de São Paulo. Além disso, 9 distritos policiais aqui da capital tiveram altas de roubo em 2025, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As regiões com maior aumento foram, respectivamente, Tatuapé, Parque Santo Antônio e Morumbi. Na região do Tatuapé, chama a atenção, além dos assaltos de rua, a atuação de criminosos focados em roubar as famosas canetas emagrecedoras. Pois é, segundo o balanço da PM, somente no primeiro semestre do ano passado, de janeiro até junho, mais de 20 casos de assaltos a farmácias foram registrados por lá no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Já no Morumbi, os moradores relatam preocupação devido a crimes realizados por gangues de moto e assaltos a casas, até pelas características do bairro, que é conhecido pela grande quantidade de residências. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que mais de 47 mil suspeitos foram presos ou apreendidos ao longo de todo o ano passado, registrando um aumento de 3.900 detenções em comparação com 2024. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Ricardo Sparvoli. Claro que a gente vai continuar atento aqui com os nossos ouvintes, com a nossa equipe de reportagem também sobre segurança pública. Eles estão cada vez mais ousados, né, infelizmente, e que as vítimas têm que ficar mais atentas. Mas tem gente que fala, mas também deu bobeira. Lembrando que sempre a vítima é vítima. Mas como eles estão mais ousados, então cabe a atenção, sim, redobrada. E obrigada pelas informações. Obrigado. E agora, 10 horas e 34 minutos, a gente tem mensagem, não tem? Tem muitas mensagens chegando pra gente, Fernanda Câmara. Você participando aqui no 100.1, acompanhando o Paulista TMC primeira edição. A Camila Rangel, na Vila Buarque, mandando aqui um bom dia, dizendo que ficou sem luz também, tá? Ela mora ali na Vila Buarque, portanto, região do centro de São Paulo. O Nelson Batista, dizendo que não teve problemas com energia elétrica. Ele também da região do centro, Higienópolis. Então a gente vê essa diferença, né? Algumas pessoas reclamando, outras, felizmente, não tiveram a energia elétrica interrompida. Só para complementar aqui, viu, Fernanda, tem uma outra mensagem. O nosso ouvinte sempre participando junto com a gente, é também repórter aqui do Paulista TMC, o Ricardo mandando uma mensagem aqui, dizendo que está preso no trânsito na Doutor Arnaldo. Deve ser, viu, Ricardo, por conta de uma ocorrência grave que ocorreu pela manhã, um ônibus que pegou fogo na Rebouças. A via, inclusive, está parcialmente interditada ainda, ali logo na chegada, bem saindo da Doutor Arnaldo, chegando na Rebouças, portanto, sentido Butantã. Então, se você puder evitar, você que acompanha o 100.1, evite tanto a Doutor Arnaldo como também a Avenida Rebouças neste momento, Fernanda. E agora, 10 horas e 36 minutos, sempre que a gente chama a Larissa Torati, que já está aqui comigo no estúdio, é para a gente falar de fenômenos, de assuntos que viralizam. Então, hoje não é diferente. Pessoal, Sina de Ofélia, versões brasileiras de hit de Taylor Swift estão viralizando nas redes. As releituras se multiplicam no Spotify e também no YouTube, muitas com clipes feitos por inteligência artificial. Então a Larissa está aqui para falar sobre mais este fenômeno. Bom dia. Bom dia, eu tô virando a menina das trends, né? Você tá virando a menina das trends, dos fenômenos. Mas, bom, vamos explicar o que é esse hit, por que tá dando problema. Bom, assim como eu tava falando ontem dessa loucura de shows, de música, com a evolução da tecnologia, que muda o tempo todo, ela tá sempre surpreendendo a gente com coisas diferentes, e com a IA não seria diferente. Vocês lembram daquela polêmica, daquele comercial que teve com Elis Regina, que colocaram a Elis Regina cantando do lado da filha, Maria Rita? Teve gente que achou muito legal, teve gente que criticou, mas a grande polêmica chocou foi porque era muito parecido com a vida real, assim, só que na verdade era inteligência artificial ali trabalhando. Mas agora, em 2026, o jogo acabou virando e na verdade são os humanos que estão imitando os robôs. A história é engraçada, porque a internet usou a inteligência artificial para criar uma versão brasileira da música da Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A versão do robô
ficou conhecida como as Sinas de Ofélia e imitava as vozes da Luísa Sonza e do Dilcinho. E assim, até aí, tudo bem. Tem alguns questionamentos ali sobre ética desse uso, mas tudo bem. O inusitado é que agora cantores de verdade, reais, então bandas de forró, duplas sertanejas, estão regravando a música e copiando o jeito que o robô cantou. Oh, meu Deus. Então é isso mesmo que você ouviu. O artista humano tá imitando os robôs, a respiração e até o sotaque da inteligência artificial. Isso virou o que a gente chama de cópia da cópia, simulacro, né? Tem toda uma polêmica aí por cima. Mas como o brasileiro não perde nem a piada e muito menos a oportunidade, já surgiu uma resposta criativa. A cantora Tempestade do Melody lançou um tecnobrega chamado Não Sou Amélia, dizendo que não vai sofrer igual a Ofélia da música e nem ser submissa igual aquela Amélia antiga do Mário do Lago. Do Mário Lago, perdão. No fim das contas, a tecnologia ela tenta imitar a arte, mas esse jogo de cintura brasileiro, a inteligência artificial ainda não consegue fazer. O que vocês acham desse uso, gente? Não, o ser humano tem um molho, tem a essência, não é o molho e a essência que tem que copiar um robô. Não existe isso, né? Vamos ser criativos, vamos continuar com o nosso sangue fervendo nas veias, né? Mas é um assunto muito complexo esse, porque o debate, né, esse debate em relação, inclusive, a direito autoral, né, não é nem para o futuro, é para agora, porque hoje em dia você consegue realmente, dependendo da ferramenta que você tem ali à disposição, criar uma música e até copiar quase que rigorosamente igual, realmente, a voz de outra pessoa. Então é um debate que vai se alongar nos próximos meses, próximos anos, certamente por conta da IA. Pois é. Com certeza. Assim, o grande problema que as pessoas falam com esse uso de IA é porque tem essa questão dos direitos autorais, porque tinha muita gente que queria que colocasse essa música nos streamings, só que tem a polêmica de que a Taylor Swift não está sendo creditada. Por mais que ela seja uma grande cantora, super famosa, não é certo. É a mesma coisa que você pegar a música de alguém, um artista pequeno, e jogar também, fazer a mesma coisa. Ele vai ganhar alguma coisa com isso? Provavelmente não, né? É, um dilema aí. Mas obrigada por ter trazido mais uma vez esses assuntos que repercutem bastante, esses fenômenos. Obrigada, viu? Obrigada, gente. 10 horas e 40 minutos, a gente vai para o intervalo rápido e já volta aqui no Paulista TMC. Até já.